Olá, eu me chamo Elaine e eu vou falar sobre o intestino delgado. O intestino delgado ele possui a estrutura de paredes típica dos órgãos do tubo digestivo, que pode ser formado pelas camadas mucosa, submucosa, muscular e serosa. A mucosa intestinal é caracterizada por apresentar vilosidades intestinais, que são projeções alongadas da mucosa em direção ao lúmen. Ela é revestida por um epitélio cilíndrico simples, onde se observam células absortivas e também células caliciformes. As células absortivas são células colunares altas, que no núcleo oval, que pode ser oval na sua porção basal, sendo que no ápice de cada célula há a formação da borda em escova, formada pelo conjunto de microvilosidades. As células caliciformes elas podem ser distribuídas entre as células absortivas, tá? E as mesmas podem apresentar grânulos contendo mucina no seu citoplasma apical. A lâmina própria ela é composta por tecido conjuntivo frouxo, onde se observa a presença das glândulas tubulares simples. A mucosa é separada da submucosa, como eu falei anteriormente, pela camada muscular da mucosa. E é constituído por fibras musculares lisas. A submucosa é constituído de tecido conjuntivo denso e apresentam grupos de glândulas tubulares enoveladas, ramificadas. As glândulas duodenais, ou também que podem ser chamadas de glândulas de Brunner, são células que secretam um muco alcalino. Já a camada muscular ela é mais desenvolvida e composta de uma camada circular interna e a outra camada longitudinal externa de músculo liso. Ela reveste externamente o órgão, onde há uma membrana serosa, uma camada fina de tecido conjuntivo, que é recoberta por um epitélio pavimentoso simples. O delgado é a parte onde ocorre 90% da absorção e da digestão dos nutrientes. Os outros 10% ocorrem no estômago e no grande intestino. Sua função principal é absorver os nutrientes e os sais minerais dos alimentos. A digestão ocorre em duas proporções distintas. A primeira é a mecânica, para mastigar, moer, triturar o alimento. Isso ocorre na boca e no estômago. A segunda parte é a digestão química, que usa as enzimas e os ácidos da bile a fim de dividir o material do alimento, para que possa então ser absorvido e assimilado nos tecidos do corpo. As proteínas, os peptídeos e os ácidos aminados são aquetuados em cima pelas enzimas, tais como o trípsin e a quimotropicina, que são segregadas pelo pâncreas. Isto quebra-os e traga-os aos peptídeos menores. Sua divisão química começa no estômago até o grande intestino. Apenas uma pequena quantidade de lipídios é digerida na boca pela enzima limpase lingual. No estômago, a lipase gástrica também digere apenas uma parte dos lipídios. A digestão propriamente dita ocorre no duodeno, com a ação das enzimas biliar e pancreática. Com isso, as gorduras são emulsificadas no intestino delgado pelos sais biliares. A absorção de nutrientes no intestino delgado. A maioria de sais, álcool etílico e água são absorvidos diretamente pelo
pelo estômago, mas a maioria é absorvido pela mucosa intestinal, a mucosa das paredes do intestino delgado, de onde passa a corrente sanguínea e que leva diretamente distribuindo eles às células. Aminoácidos e açúcares atravessam as células do revestimento intestinal e passa para o sangue, que o mesmo se encarrega de distribuir por todas as células do corpo. O glicerol e os ácidos graxos, que são resultantes da digestão de lipídios, eles são absorvidos pelas células intestinais, onde são convertidos em lipídios e agrupados, formando os pequenos grãos que são secretados nos vasos linfáticos, que são das vilosidades intestinais, e atingindo a corrente sanguínea. Absorção de água e sais minerais. Os restos de uma refeição levam cerca de 9 horas para passar do intestino delgado para o intestino grosso. E quando passam para o intestino grosso, levam cerca de 3 dias. Passam 3 dias para serem absorvidos. E neste tempo é absorvido parte da água e de sais minerais. Na região final do cólon, a massa fecal se solidifica e formando as fezes. E as fezes, 30% dela é composta por bactérias vivas e mortas e 70% constituída por celulose, fibras, sais e muco. E outros também que não são digeridos pelo corpo. A cor e a estrutura das fezes são devidos aos pigmentos da bile. Vou falar posteriormente também de algumas doenças, desordens que acometem o intestino delgado. Entre as doenças que acometem estão a doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, retocolite ulcerosa, obstipação, mas vou falar diretamente de uma só, para não ser muito comprido. É a doença de Crohn, acho que se fala assim, Crohn. É uma doença inflamatória que acomete A doença de Crohn, como eu ia dizendo anteriormente, é uma doença inflamatória que acomete o trato gastrointestinal e ela pode ocorrer na região da boca, no final do intestino delgado e no intestino grosso. Alguns dos sintomas dela são febre, diarreia, dor abdominal, perda de peso, palidez, fístulas e fissuras perianeais.